Louvado seja o Senhor. Igreja, digo, louvado seja o Senhor. Bem-vindo a cada um de vocês ao estudo bíblico desta noite em nome de Jesus. Temos uma casa cheia hoje e hoje tem sido um dia feriado. E os que não têm vindo regularmente, vos recebo e eu oro que este seja o tempo memorável na vossa vida em nome de Jesus. Eu vos encorajo para que façam um sacrifício e continuem a vir, e as bênçãos serão vossas em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico, obrigado pela fidelidade do povo, obrigado, Senhor, pela disponibilidade de vir e aprender. Oro, Senhor, que tudo quanto aprendermos possa trazer benefícios tremendos em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Esta noite aprendemos de Marcos, capítulo 6. Estamos lendo a partir do verso 1 até o verso 13. Leio o verso 1 e 2. Marcos, capítulo 6, verso 1. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiraram, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria que lhe foi dado? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ao virmos ao estudo bíblico, temos que entender que o estudo da palavra traz bênçãos para cada um. Ouvindo e aprendendo a palavra de Deus, aprendemos as suas obras, aprendemos a sua vontade, aprendemos das suas maravilhas. E tudo isso normalmente deve produzir resultados práticos e positivos em cada vida. Me admiro pessoas que ouvem a palavra de Deus. De um lado, vimos o que aprendemos hoje. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus e permanecem o mesmo, até retrocedem. Significa que eles voltam. O Senhor é bom. Ouvem a palavra, aprendem da palavra. Em algumas vidas, faz-lhes mais piores do que antes. Por quê? Porque que algumas pessoas ouvem a palavra de Deus e depois permanecem as mesmas? Tudo, ou alguns retrocedem, ou os ouvintes superficiais ouvem. Tudo que ouvem é no superfície dos seus corações. Quando o vento sopra, é como se tudo sopra-se. É como se estás a soprar um papel na mesa. Outras pessoas só ouvem, e a palavra não é mixada com fé aos que ouvem. Outros são religiosos. É uma religião para eles virem, ouvirem e voltar. Venham, ouvem, voltam de novo. Porque são pessoas religiosas tradicionais, a palavra não tem efeitos nelas. Aparentam que não transformam as suas vidas, não muda a sua linguagem, não muda o padrão de suas vidas, não muda o seu relacionamento, não muda nada. Somente estão aqui porque são ouvintes religiosos. Outras pessoas são tardias em ouvir, são tão vagarosas em ouvir. É como se continuam a ouvir, estão dormindo quando ouvem, e a palavra não faz nenhuma prática pessoal, não faz nenhuma coisa efetiva em suas vidas. Outras pessoas não têm oração, tudo que ouvimos, e se não leva ao Senhor em oração, e não
aprofundamos, inteirar-se mais na oração, não pode trazer nenhuma mudança em nossa vida. Outras pessoas são ouvintes nominais, são aparecedores da igreja nominais, porque eles vão, porque por causa das coisas que querem fazer, porque são ouvintes nominais, não há impacto, não há influência, não há transformação, não há mudança. Outras são ouvintes carnais. Eles querem comparar Pedro e Silas, Paulo e Apolos, Paulo e Timóteo, Paulo e o bispo, Paulo e outro apóstolo. E por causa desta atitude do coração, é por isso não tem nenhum benefício ou proveito em nada. E do outro lado, há pessoas que aprendem e estudam as palavras de Deus proveitosamente. Como é que é isso para eles? Estão despertadas, aprendendo. A palavra de Deus les desperta os seus corações, suas mentes, e traz convicção para elas. São aprendizes responsáveis. Aprendem e respondem positivamente, imediatamente. E dizem, eu tenho que mudar aquela área da minha vida. Penso que tenho que mudar aquela atitude da mente. Penso que a palavra que aprendo hoje está falando diretamente para mim. Eles são aprendizes responsáveis, porque também são aprendizes ativos. Fixam a palavra com a fé nos seus corações, são ativas e fazem algo do que ouviram, e por causa disso faz um impacto nelas. Estas pessoas que estão despertadas e são aprendizes despertadas, aprendizes responsáveis, aprendizes ativos, são aprendizes, são curváveis. A palavra pode lhes moldar, a palavra de Deus tem influência nelas, porque são ensináveis. Porque são ensináveis, eles continuam buscando aprender, estão à procura de alguma coisa. Quero solução neste problema moral, quero uma solução para este problema espiritual, e porque eles estão buscando, é por isso, faz um impacto em suas vidas. Não permaneçam pecadores, porque tornam-se santas. Não permaneçam bebês, permanecem pessoas realmente crescidas. Não querem permanecer testemunhas simples, tornam-se apóstolos e professores. São aprendizes com oração. Levam tudo que aprendem ao Senhor em oração. E porque levam tudo ao Senhor em oração, é por isso aquelas mudanças acontecem nelas. Atualmente são aprendizes celestiais. Seus corações estão fixados no céu, e tudo que lhes faz se aproximarem aos céus é o que eles querem, é o que eles buscam, é o que eles aprendem. É por isso que estão orando a favor disso. Deixa que lhes pôs a mostra as atitudes em Job 35, 34 dizia, estou lendo o verso 31. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Essa é a atitude que beneficia na palavra de Deus. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Em Salmos 25, 9. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Se alguém é moldável, quando o outro é manso, Deus o ensina os seus caminhos. Isaías 48,
verso 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, é o propósito de Deus. Não quer que venhamos em vão, quer que possamos ter o proveito da salvação, proveito da mudança do coração, proveito pela transformação de vida, proveito por ter os benefícios de todas as promessas de Deus. Diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. E oro que o proveito da palavra venha em cada vida esta noite, em nome de Jesus. O proveito da palavra virá na tua vida. Eu disse: virá na tua vida. Não serás o mesmo jamais, em nome de Jesus. Ao darmos Marcos capítulo 6 esta noite, versos 1 até 13, o tópico é a demonstração de Cristo e delegação do seu ministério poderoso. Cristo veio do céu para demonstrar ministério poderoso, não só para demonstrar, mas também para delegar o ministério poderoso. Viemos a capítulo 6 de Marcos, verso 2. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, ficaram surpresas, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas, e que sabedoria é esta que lhe foi dada, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos. A demonstração do ministério poderoso. Viemos ao versículo 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois, e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. Deu-lhes o poder, lhes delegou o mesmo poder, a mesma força, a mesma autoridade a eles. A demonstração de Cristo de um lado e a delegação do outro lado do seu poder poderoso. Verso 12. E saindo eles, pregaram que se arrependessem, e expulsaram muitos demônios com poder, a unção, a autoridade que lhes foi delegado. Foram ungidos muitos enfermos com óleo e os curaram. Cristo, ou a demonstração de Cristo e delegação do seu poderoso ministério. Três coisas estamos olhando ao passarmos estes versos. Número 1. A resposta dos admirados era um ministério diferente e tão maior do que o ministério dos que vieram antes dele, de uma forma entendida, porque este é Filho de Deus, porque é o Messias, porque é Cristo, porque é o poder de Deus, porque atualmente, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, porque ele é Deus, o Filho de Deus. Por causa disso, se admiraram. O poderoso que operava. Ponto 1. A resposta dos admirados do seu ministério. Número 2. A responsabilidade assinada dos mensageiros de Cristo. Esses apóstolos, esses discípulos, eram mensageiros do Mestre, os mensageiros de Cristo, e ele lhes tinha apontado e lhes deu responsabilidade, e eles tinham que seguir
aquela responsabilidade assinada. Ponto número 3. Os rejeitores de coração endurecido das mensagens de Messias, houveram aqueles que tinham corações duros, ainda que viram a demonstração do poder, viram a delegação do poder, ainda com isso, eram de duros na sua rejeição das mensagens que vinham dos apóstolos do Messias. Viemos ao ponto número 1. A resposta dos admirados ao ministério. Olha para Marcos, capítulo 6, 1 e 2. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, ficaram surpresos, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? É a surpresa que apanhamos em diferentes partes do Evangelho. Olha para Mateus 13, a partir do verso 54, Mateus 13, 54. E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria? Nota o que vem a seguir: e estas maravilhas, estas obras maravilhosas, surpreendeu a eles que ele tinha tal poder, tal autoridade e tal demonstração de livramento poderoso que vem do seu ministério. Lucas, capítulo 4, 31 e 32. E desceu, veja a expressão da sua admiração por causa das suas obras maravilhosas. Lucas 4, 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Tem notado? Ensinava. O ensino veio antes de cura, do livramento de bênçãos. Verso 32. E eles se admiravam, ficaram surpresas. Por que lhes surpreendeu? O que lhes surpreendeu? Eram surpresos pela sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Sua palavra era com autoridade. Para os que escutam a Cristo, com uma atitude certa, para os que escutam a Cristo, com a própria condição do coração. Ensina a transformação, o seu ensino vem com poder, sua doutrina vem ou lhes guia ao discipulado, e suas mensagens produzem milagres da salvação, milagres da cura, milagres do livramento, milagres da pureza e poder. Eu oro que hoje o ensino da sua palavra produza o mesmo efeito positivo na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Mas, se isto tem que ser assim, olha a atitude que temos que ter e veja a disposição que devemos ter. Em Atos 17, verso 11. Atos 17, verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra
esse é o segredo, recebendo a palavra, recebendo a doutrina, recebendo o ensino, com a prontidão de mente, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, assim que creram, foram salvos. Assim que creram, foram curados. Assim que creram, foram libertos. Assim que creram, a palavra na que creram poderosamente, operou poderosamente neles, daí que muitos deles creram neles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Voltemos para Marcos, capítulo 6. Em Marcos, capítulo 6, estamos lendo versos 3 e 4. Marcos 6, versos 3 e 4. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Sabiam mais de uma forma natural e perderam o supernatural. Sabiam mais da história e perderam a cura. Sabiam mais da sua família natural e perderam a comunhão espiritual. A pergunta era: por que este homem faz isso? Como é que ele manifesta tal poder? De onde é que tem esta demonstração e grande majestade? Não é este o carpinteiro, o filho do carpinteiro? Não é este o filho de Maria? Não conhecemos nós o seu irmão Tiago, Judas, Simão? Mesmo suas irmãs não estão aqui conosco? E por causa dessa concentração das coisas terrenas, coisas naturais, coisas físicas, perderam a glória e perderam a demonstração do poder em suas vidas. Verso 4. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra. O profeta não existe sem honra. Se o profeta vai além, na sua comunidade local, tem honra. Se o profeta vai a pessoas além da sua comunidade, tem honra. Se o profeta vai além do seu ciclo pequeno, tem honra. Se o profeta vai além da sua aldeia, da sua cidade, tem honra. Mas quando permanece na sua pátria, permanece na sua aldeia, permanece na sua cidade, permanecer na sua comunidade local, por causa da história que podem contar, conhecemos a ele, conhecemos o seu padrão, conhecemos o seu treinamento como carpinteiro, conhecemos o nome da sua mãe, conhecemos o nome daquelas pessoas. A honra é perdida, mas é para a sua própria perda, porque com isso perdem a manifestação, perdem a demonstração do seu poder. Olha para o verso 4, e Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra. Se for ao lugar certo, tiver a demonstração gloriosa, se vá a pessoas que lhe conhecem, e as pessoas que estão à busca da ajuda do céu, estão à busca do poder de Deus a partir do alto, terão a própria demonstração. Mas na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa, os que estavam preocupados de coisas naturais, com coisas externas, com a forma externa, com membros familiares, tornaram-se os perdidores. Há aquelas situações hoje, quando você conhece o pregador, conheces o pastor local, tu conheces o missionário local ou do estado,
ou nacional, ou missionário nacional, é tão próximo à sua família, conhece seus filhos, conhece sua esposa, conhece as pessoas que cresceram com ele, mesmo a sua própria ideia. Eu sei tudo à sua volta. Aquele conhecimento pode te fazer perder o supernatural. Eles perderam o eterno, perderam o supernatural, perderam a obra maravilhosa e poderosa e as maravilhas da salvação. De tudo eles perderam. Perderam as maravilhas da cura, perderam as maravilhas do livramento. Além disso, perderam as maravilhas dos céus. Perderam a chance de se salvar, perderam a chance de se curar, perderam a chance de alcançar os céus, porque a história lhes preveniu dos céus. O conhecimento da sua história lhes preveniu da experiência dos céus. Olhamos para Isaías 53, Isaías 53, profetizando acerca de Cristo, aquele que viria. Isso é o que Isaías disse antes que ele viesse. Isaías 53, verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. É o que aconteceu com eles. Não viram nenhuma beleza nele, nenhuma glória nele, nenhuma majestade nele, até ficaram surpresos. Como é que isso está acontecendo através do seu ministério? Com o padrão da sua família, com os seus irmãos que conhecemos, com as suas irmãs que conhecemos, e com todas as aldeias, a profissão que temos, a informação dele. Como é que isto pode acontecer? Veja o verso 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. É ouro que a profissão negativa não se cumpra na tua vida em nome de Jesus. João, capítulo 7. Em João, capítulo 7, verso 15. João 7, verso 15. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Nós temos procurado e vimos que o homem nem foi a uma escola regular, a escola dos saduceus e fariseus, nunca foi para lá, mas nem com isso vem e demonstra tal poder. Sabe o que o Senhor lhes dizia no verso 24? Não julgais segundo a aparência, mas julgais segundo a certa justiça. Não olhem da aparência externa, mas olhem as coisas do modo da aparência espiritual. Segundo aos Coríntios 10, 7. Segundo aos Coríntios 10, 7. Olhai para as coisas segundo a aparência. Estão olhando as coisas da vista natural, ou estás a olhar a postura natural, estás a olhar o físico, ou estás a olhar o padrão da família. Estás tu olhando de fato que ele era o carpinteiro, estás olhando o que ele era antes de ser revelado à nação e o Messias. Será que estão olhando as coisas segundo a aparência? Capítulo 4, segundo aos Coríntios 4. Estamos lendo o verso 18.
Segundo aos Coríntios 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, é o que temos é de como temos benefício, é de como a manifestação do seu poder e o ministério poderoso torna-se o nosso benefício. Não atentamos nós nas coisas que vemos, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Voltemos para Marcos, capítulo 6. Estamos lendo agora o verso 5 e 6. Marcos, capítulo 6, 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, tinha feito poucas. Não continuou a demonstração do poder. Eles foram perdedores, continuaram doentes, foram perdedores, muitos morreram prematuros, eles foram perdedores, muitos deles não foram convertidos, porque não estavam olhando a ele como Salvador, estavam olhando para ele como carpinteiro, olhavam a ele como o filho da Maria, olhavam para ele como uma pessoa normal, um aldeão normal. Por causa disso, não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou a alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. As pessoas que vieram são as pessoas que deixaram de lado todos os rumores que ouviam na cidade. Essas são as pessoas que deixaram de lado todas as coisas de que estava a falar à cidade e vieram a ele e lhes curou. E estava admirado da incredulidade deles. Admirou-se por causa da incredulidade deles. Sabiam mais a história e perderam o céu. Maravilhou-se, se admirou-se da sua incredulidade e o seu conhecimento, e percorreu as aldeias vizinhas estranho, ensinando. O seu conhecimento lhes fez incrédulos como o inferno. Olhamos para João capítulo 9, 30. João capítulo 9, verso 30. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha que vós... A Bíblia diz que eles se maravilharam, ficaram surpresas. Dos dois oficiais da sinagoga e os dois fariseus, são os doutores da lei, as coisas que não sabem que este homem disser. Diz: eles se admiraram que não sabiam de onde ele é, e me abrisse os olhos. Não serás um descrente. Vai-te abrir os olhos do entendimento. Olha para Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, verso 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Não terá efeito. Qual é a resposta? De maneira nenhuma. Não creram no Salvador, não creram, permaneceram, não creram. Ele continua livrador, eles não creram, ele continua redentor. De maneira nenhuma, eles não tiraram nada de Cristo, diz, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro. Diz, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, Deus será verdadeiro na tua vida. E todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venças quando fores julgado.
Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, verso 20. Em Romanos 11, verso 20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Por causa da sua incredulidade foram quebrados. Por causa da sua incredulidade foram lançados fora. Foram lançados fora. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeces, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, os que permaneçam descrentes e caíram por causa da incredulidade, a severidade do julgamento de Deus, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Não serás cortado em nome de Jesus. Viemos agora a Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, verso 12. O perigo da descrença, a destruição pela descrença. Hebreus, capítulo 3, verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente, para se apartar do Deus vivo. Antes de conhecer o pregador, ouves a palavra, és salvo. Considerava-se somente na palavra. Nas aldeias, não conheço a sua aldeia, o seu padrão, a sua comunidade, a sua história. Quando tu ouves a sua palavra, é porque não estavas a pensar acerca do homem ou da mulher, tu crês e foste salvo, é de como você ficou curado. Ouve a palavra e diz, isto é verdadeiro. Creio, aceito, e não estás olhando ao homem, não estás olhando à mulher, você fica curado. É de como você foi liberto, foste santificado, foste batizado no Espírito Santo, não eras familiar com o pregador, não eras familiar com o profeta, não eras familiar com o pastor. Alcançaste o benefício da palavra, mas quando a familiaridade entra, a palavra já não tem efeito jamais. Hebreus 4, 2. Hebreus 4, verso 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. E ora que a palavra de Deus será mixada com a fé no teu coração em nome de Jesus. Um bom amém da igreja. Ponto número 2 agora. O apontamento e responsabilidade dos mensageiros do Mestre. Olhamos para Marcos, capítulo 6, estamos lendo o verso 7. Marcos, capítulo 6, lendo o verso 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas, e dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali.
E, quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunha contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, tal como saímos hoje, não estávamos a escutar, e saindo, como que estamos saindo de novo amanhã, pregaremos a palavra. E o Senhor suportará a palavra que pregarmos em nome de Jesus. Você eleva a Jesus, Ele trará todos os homens a Ele mesmo. Olha o verso 12. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E os curavam. Dê-me um bom amém. Olhando para estes versos que eu li para vós, vimos há três coisas na responsabilidade, no seu apontamento. A mesma responsabilidade, assim que sairmos, seja hoje ou amanhã ou qualquer outro dia, ao sairmos e pregarmos a palavra de Deus, a mesma verdade da responsabilidade que lhes foi nos dado também. Número 1, prega o arrependimento. Prega o arrependimento. Número 2, cura os enfermos. Vos dou poder para que curassem os enfermos. Número 3, expulsa demônios. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Número 1, prega o arrependimento. Número 2, cura os enfermos. Número 3, expulsa demônios. Número 1, pregue arrependimento para resgatar os que perecem. Prega arrependimento para resgatar os que perecem. É a razão pela qual pregação do arrependimento não é somente falar, não é somente olhar a Bíblia, não é somente mostrar às pessoas os seus pecados. Pecadores estão perecendo, precisamos de resgatá-los. E é pela pregação do arrependimento a elas, e quando ouvirem isso, que devem se arrepender, e eles se arrependerem, e não vão perecer em nome de Jesus. Olha o verso 12. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, que os homens se arrependessem. Por que deviam se arrepender? Porque quando não se arrependessem, haviam de perecer. Lucas 13, a partir do verso 3. Lucas 13, verso 3. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. 5. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 24, 45. Então abriu-lhes entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Verso 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados, no plural, que se pregasse em seu nome em todas as nações, começando por Jerusalém. Em todas as nações, em todas as cidades, a todo o tempo, onde quer que há homens que ainda precisam de serem salvos, o arrependimento deve ser pregado. Atos, capítulo 3, estou lendo o verso 19 e 26. Atos 3, 19.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Não serão apagados os pecados se não se arrepender. É por isso que pregamos o arrependimento. E se os pecados não forem apagados, vão permanecer na gravação de Deus ainda que tenham morto. Se os pecados não são apagados e morrer, irão responder por aqueles pecados quando chegar no além. A resposta daquelas coisas vão sofrer a punição eterna como o resultado dos pecados que não foram apagados. É a razão pela qual pregamos a eles o arrependimento. É por isso que você pessoalmente tem que se arrepender. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Depois do arrependimento, haverá lavagem, haverá o refrescamento, haverá perdão, haverá liberdade, haverá salvação. Verso 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Se desviasse cada um de vós das suas maldades. Atos 17, 30. Atos 17, verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, todos os homens em todas as comunidades, todos os homens em todas as cidades, todos os homens em qualquer nação, assim que formos a eles. Mandatou que se arrependesse. Por quê? Porque, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Segunda de Pedro, capítulo 3, 9. Segunda de Pedro 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia. Prometeu que Cristo viria de novo, ainda não veio. Está te esperando para que tu te arrependas. Prometeu que quando ele vier, a igreja será justa, será arrebatada. Por que ele não veio para levar a igreja? Não tardia a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Dando a vida da salvação da humanidade. Ele é longânimo para a salvação dos pecadores. Ele é longânimo que paz teremos com Deus para que os homens se arrependam. Ezequiel, capítulo 18, 30. Ezequiel 18, 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões. É o que significa o arrependimento. Se convertesse de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será de tropeço. Se não te arrependeres, a iniquidade vai te ruinar. Se não se arrependerem, as pessoas irão ao pecado da iniquidade,
transgressão e pecado vai lhes ruinar. Verso 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, seja público ou secreto, comum ou não comum, toda forma de iniquidade. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Pois convertei-vos, pois, e viveis. Voltemos para Marcos 6. O apontamento, a tarefa, a responsabilidade que o mestre deu seus mensageiros. Pregue o arrependimento para resgatar os que perecem. Número 2. Curai os enfermos para salvar almas. Curai os enfermos para salvar a alma. Muitas pessoas não entendem o propósito de curar do Ministério da Cura. O Ministério da Cura está no meio da pregação das almas. O Ministério da Cura é para abrir a alma, para que aquela alma receba a salvação do Senhor e nova vida em Cristo. Pensa nisso. Curando o corpo e deixando o espírito e a alma no pecado. É salvar alguém de uma dor temporária e de lançar tanto o corpo e a alma para o fogo. Qual é a utilidade nisso? Você lhe cura da dor, a dor de toda a sua personalidade, e ser lançado para o inferno para sempre. Curando o enfermo é para salvar a alma, é para o despertar, é para o levantar. Veja o que Cristo vê. Veja a cura que te deu e tem alguma coisa maior para te dar: a salvação da tua alma. Não tens pensado disso? Que de que Cristo não curou os doentes para lhes dar a licença para ir e servir o Satanás e seu inimigo com nova força, com novo vigor e com nova força que teve. Olha para Marcos capítulo 10. Curar os enfermos e do outro lado para salvar a alma. Marcos capítulo 10, 51. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Digo o verso 51. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o que vem a seguir e seguiu a Jesus pelo caminho. Estás curado, não ter a licença para seguir a Satanás, para seguir o mal, mas para seguir a Cristo. Estamos a olhar para Lucas 19, lendo o verso 10. Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando atraiu sua atenção, foram curados. Ele despertou para que, quando fossem curados, pudessem dizer: quem é este? Ainda que é Messias, e assim seguiam o Senhor. Curai os enfermos para salvar a alma. Em João, capítulo 4, João, capítulo 4, 50. João 4, verso 50.
Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele. Ele mesmo creu, e toda a sua casa. Ele mesmo creu, e toda a sua casa. O propósito da cura tem que puxá-los para Cristo, para a salvação. Estás curado das doenças, daí que podes ser salvo do pecado. João capítulo 5, 14. João 5, verso 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, eis que já estás curado. As doenças, a impotência, a paralisia e a enfermidade de 38 anos foi removida. Eis que já estás são, olha para isso, não peques mais. Salvação tem que acompanhar. Jesus não estava mais interessado em curando o corpo, e a alma deixada para continuar a pecar e ir ao inferno. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Atos 9, estou lendo verso 32. Atos 9, 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, a enfermidade de 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Amém? E logo se levantou. Olha o que vem a seguir. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Essa é a meta, é o propósito. Curai os enfermos, e por isso alcance também suas almas e salve as almas. Responsabilidade número 1, prega o arrependimento para resgatar os que perecem. Responsabilidade número 2, cura os enfermos, mas não lhes deixa somente com a cura física, salve a alma. Responsabilidade número 3, expulse os demônios ou maus espíritos para converter o pecador. Expulsa os espíritos para converter o pecador. Volte para Marcos, capítulo 6, verso 7. Marcos 6, verso 7. Chamou a si os 12, começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. 13. E expulsaram muitos demônios,
expulsaram muitos demônios, mas pensa nisto. Como que podemos expulsar maus espíritos de um homem, de uma mulher, e lhe deixar ainda a ele ou ela debaixo do controle de Satanás, continuar a pecar na imundícia? Não pode ser a figura. Como é que seria que o ministro diz, tem o Ministério do Livramento, expulsa demônios e deixa as pessoas condenadas na imundícia e para o inferno? Capítulo 5, o propósito de expulsar os demônios é para que aqueles demônios não tenham mais poder, nenhuma autoridade, nenhuma influência de voltar jamais, que eles sejam salvos. Marcos 5, 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Sua mente mudou, transformado na sua boa mente, verso 18, e entrando ele no barco, o que era endemoniado o rogou, pediu a ele, dissesse para que ficasse, para que estivesse com ele. Queria continuar com o Senhor. Quando você expulsa maus espíritos de alguém, não lhe deixa assim e voltar para a vida imunda, o caráter imundo, o comportamento imundo, e continuar a perecer. Mas isso teria lhe dado uma liberdade temporária, e para a eternidade estaria com o diabo e com maus espíritos no inferno. Em Atos, capítulo 18, Atos 19, 18. Atos 19, 18. E muitos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos, muitos que seguiam artes mágicas, trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, feita a conta dos que tinham comprado o seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quando os demônios saem de alguém e não lhe guiar para a salvação, o que seria que você tem poder, tens autoridade, tens a unção, expulsar demônios aqui, expulsar demônios ali, expulsar demônios acolá, mas Jesus não habitar no coração daquelas pessoas, o que irá acontecer para eles? Lucas 11, 24. Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E se você expulsar os demônios e não lhes dar a Jesus, e não tiver a palavra de Deus, não tiver o amor de Deus, não tiver o coração transformado neles, o mau espírito dirá: eu ouvi a palavra de Jesus. O espírito mau dirá, buscará repouso, lugar, e dirá: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele mesmo, e entrando, habitam ali,
E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Porque aquele que expulsou os demônios não completou o trabalho e guiar aquele homem tendo Cristo no coração. O coração era vazio e volta para a imundícia. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. 2 de Pedro 2, verso 20. 2 de Pedro 2, verso 20. Porque se depois de ter escapado porque o mau espírito saiu, mas não teve poder para vencer a tentação, de vencer o pecado, de vencer o hábito mau, de vencer o mal, então, e ser vencido. O último estado é pior do que o primeiro. Isso não será a tua sorte. E essa não será a minha sorte. Eu disse, isso não será a minha sorte. Não será a tua sorte em nome de Jesus. Não será a sorte de teus convertidos em nome de Jesus. Prega o arrependimento para resgatar os que perecem. Cura os enfermos para salvar almas. Expulsa os demônios para converter os pecadores. Ponto número 3 agora. Os rejeitores de coração duro da mensagem do Messias. Os que rejeitam com coração duro a mensagem de Cristo. Marcos 6, 11. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquelas cidades. Os que têm coração duro e rejeitam a mensagem do Messias, negam a mensagem dos apóstolos, o que o Messias lhes deu. Dizem, não queremos a salvação, não. Estamos satisfeitos com a religião, não. A tradição é suficiente. E, de uma forma dura, rejeitam a mensagem do Messias. Sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, debaixo das suas sandálias. Número 1. Sacudi seu pó como um sinal. Sacudi o pó como o sinal. O pó da cidade que estiver debaixo dos vossos pés, sacudi como o símbolo do tempo que virá, quando serão sacudidos como o que foi sacudido no juízo. Isaías capítulo 13, estou lendo o verso 13. Isaías 13, verso 13. Pelo que farei estremecer os céus e a terra, se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Sacudi o pó das suas cidades que estiver debaixo de vós, para lhes mostrar que vem o dia do juízo, e que toda a terra que são de coração duro, que rejeitam a palavra do Senhor, serão sacudidos pela misericórdia de Deus e pelo furor de Deus, e vão perecer. Sacudi o pó como símbolo para lhes simbolizar que o tempo de serem sacudidos vem,
olhamos para Hebreus 12, 25. Hebreus 12, 25. Veja. Porque se eles não guardaram e o recusaram, que lhes falou, vede que não rejeiteja ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertir, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anuncia, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E se esta palavra, verso 29 agora, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo consumidor. Apocalipse 6, 13. Apocalipse 6, 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e às rochas, aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Sacudiu o pó. Lembra-lhes simbolicamente que o tempo de sacudidos vem. É ouro que não estarás lá nesse tempo. Voltemos para Marcos 6, 11. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquelas cidades. No dia do juízo e sobre aquela cidade. É para lhes mostrar que o seu sofrimento será maior do que de Sodoma. Os que rejeitam a palavra do arrependimento, os que rejeitam a possibilidade e a promessa da salvação, os que rejeitam a mensagem dos mensageiros que vêm do Messias, por aqueles apóstolos, o seu sofrimento na eternidade será maior do que os de Sodoma e Gomorra. Olha para Mateus 11, Mateus capítulo 11, estamos lendo verso 23. Mateus 11, 23. Em Mateus 11, verso 23, e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Porque não se arrependeram
É o que lhes disse. Vimos grandes obras, mas não se arrependeram. Disseram: haverá tolerância para as cidades de Sodoma e Gomorra do que eles. 2 de Pedro 3, estamos lendo o verso 7. 2 de Pedro 3, verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como o tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, os que rejeitam a mensagem da salvação, reservados para o fogo e ouro que não estará no meio deles. Judas 7. Em Judas 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles e indo após outra carne, há alguns que dizem a fornicação é mais importante do que sua salvação, indo a outra carne, sodomistas, homem com homem, mulher com mulher, lesbianismo, e isso é mais precioso para eles do que a oferta da salvação. Diz: assim que vão a outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O fogo eterno. Eu não estarei lá. Eu disse: tu não estarás lá em nome de Jesus. Olha para Hebreus. Estou lendo capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, 26. Hebreus 10, 26. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Foi pregado a estas pessoas, mas foram duros de coração e rejeitaram a palavra de Jesus. Mas Jesus disse que sacudiu o pó dos vossos pés nas suas cidades, para lhes mostrar que quando o tempo de se abalar vier, para lhes mostrar que o seu juízo será mais terrível do que de Sodoma e Gomorra. Se pecarmos voluntariamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. No verso 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ao virmos a conclusão, voltemos para Marcos, capítulo 6, verso 11. Todo aquele que não vos receber e não vos ouvir, quando sairdes, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Não vais rejeitar a palavra de Deus. Sairás no meio dos sodomitas, no meio de Gomorra, aquelas pessoas que se juntam no pecado, você sairá no meio delas em nome de Jesus. Salvação é vossa, santificação é nossa. Salvação e santificação separa-te de Sodoma. Salvação separa-nos de Sodoma. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, 17. Pelo que saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e a vós serei por pai, e vós sereis para mim filhos e filhas,
diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Capítulo 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Não rejeita a mensagem, arrependa-te, converta-te, receba o Senhor Jesus Cristo, deixa que Ele te salve. Depois da salvação, deixa que te santifique, purifica-te a ti mesmo de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Não vais perecer. Apocalipse 18, verso 4. Apocalipse 18, verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Não permaneça duro de coração, não permaneça no pecado, sai daqueles males que tens cometido. Então, o juízo de Deus irá passar por ti em nome de Jesus. Nos diz 2 Timóteo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Aparta-se da iniquidade. E se é um homem, no verso 21, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade. Foge, escapa. Foge também do desejo da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. O Senhor te guardará do pecado. O Senhor guardará o pecado longe de ti. Tu não vais perecer. Eu não vou perecer. Amém. Não vais perecer em nome de Jesus. 1 de Pedro 4, 17. 1 de Pedro 4, 17. Porque o tempo vem que o julgamento, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Você não vai permanecer ímpio. O teu nome permanecerá no livro da vida e não será removido do livro da vida em nome de Jesus. O Senhor te guardará em justiça, te guardará em pé, te guardará fiel, e quando a trombeta soar, estarás lá nos céus em nome de Jesus. Judas 1, Judas só tem um capítulo, verso 21. Conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida eterna. Essa é a tua porção, a vida eterna. A vida eterna. Verso 24. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade,
domínio e poder, antes de todos os séculos. Amém. A glória de Deus estará na tua vida. A salvação do Senhor estará na tua vida. Cristo tem poder, demonstrou o poder e delegou esse poder a ti. Não vais permanecer descrente. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Assim que tu crês as promessas de Deus, assim que tu crês o poder de Deus, aquele poder delegado na tua vida irá operar poderosamente em nome de Jesus. Tu crês nas promessas da salvação, salvação virá. Crês nas promessas da santificação, a santificação virá. Tu crês nas promessas do poder delegado e autoridade, aquele poder delegado também vem. Tu crês que assim que saíres, o Senhor operou com ele, vai operar contigo. Então trarás muitos pecadores ao arrependimento para resgatar os que perecem. Trarás muitas pessoas à cura para que as suas almas sejam salvas. E qualquer que seja onde há espíritos maus, o poder está na tua boca. Tu falarás, serão expulsos em nome de Jesus. Levanta-te e fale ao Senhor em oração. Leva tudo ao Senhor em oração. Lembra de que tipo de ouvinte, de que tipo de aprendiz que deve ser. Não serás um ouvinte superficial, aquele que ouve tudo e tudo que aprende, cai na superfície do coração. Não serás alguém que não tem fé, que não é misturado da palavra de Deus com fé no teu coração. Não serás um ouvinte descuidadoso. Tu ouves, você não está a orar, deves orar. Não serás um ouvinte nominal, não serás um ouvinte indulgente, não serás um ouvinte carnal. A palavra de Deus irá operar poderosamente de uma forma majestosa na tua vida, em nome de Jesus. Abra a tua boca e fala com o Senhor em oração. Diga a Ele que esta palavra vai operar efetivamente. Esta palavra irá operar efetivamente no teu coração e na tua vida. Diga ao Senhor: eu sou um aprendiz despertado. A palavra que despertou o Enes, aquilo que não sabia antes, agora sei. O que não entendia antes, agora estou entendendo. A palavra me despertou. Eu digo à minha alma, digo ao meu espírito: desperta, desperta. Ouviste a palavra de Deus, deixa que traga convicção. Ouviste a palavra de Deus, deixa que traga persuasão. Ouviste a palavra de Deus, deixa que traga o progresso. Ouviste a palavra de Deus, deixa que te mova. Eu sou um aprendiz despertado. Aprendiz despertado. Você é um aprendiz responsável. Você ouve, você responde ao que você ouviste. Você responde. Você diz sim, Senhor. Como aqueles discípulos que responderam. E responderam. Como eles saíram e foram. Eles saíram crendo. Eu vou sair crendo. Eles saíram com a certeza. Eu vou com a mesma certeza. Um aprendiz despertado, um aprendiz dispositivo. Você não é dormante, ativo. Você não é quieto, és ativo. Não és atrasado, és ativo. Não é somente deitado, você é ativo. Você ouviste e a palavra que aprendeste te faz ser ativo, ensinável. Adiciona no seu entendimento, no seu conhecimento. O que adiciona no teu conhecimento opera na tua vida. Opera poderosamente na tua vida. Opera poderosamente na tua vida. Você medita na palavra que ouviste sempre, sempre, sempre. Você planifica na palavra que ouviste mais e mais e mais. Você está fazendo progresso por cada palavra. Você opera na palavra, obedece na palavra. Um aprendiz ativo, um aprendiz ensinável. Você busca alguma coisa. Mais entendimento, você busca alguma coisa. Mais revelação, você busca alguma coisa. Mais transformação, você busca alguma coisa. Mais força, você busca alguma coisa. Mais iluminação, você busca alguma coisa. Mais dedicação, você busca alguma coisa. Senhor, ajuda-me para que o que aprendi faça-me mais ter progresso,
mais dedicação, mais autonegação, mais obediência, mais diligência, mais atividade prática. Um aprendiz que ora, levo todos os pontos, levo todos os versículos ao Senhor em oração. Um aprendiz que ora, você aprende, ora, buscas. Tu aprendes, ora, és santificado. Tu aprendes, oras, és mais dedicado. Aprende, oras, e a palavra é reproduzida no teu coração. Um aprendiz que ora, um aprendiz consagrado. O que aprendes faz-te voltar ao altar e deixar tudo no altar. Tua vida, teu tempo, tua força, teu conhecimento, tua revelação, deixa tudo no altar. Um aprendiz de mente celestial é um aprendiz de mente celestial, de que tudo quanto aprendestes te faz pensar somente pelos céus, te faz buscar mais o céu, te faz ser qualificado mais para o céu. Cristo ainda é o mesmo, como era ontem, é assim também hoje. É assim também hoje. Então, deixa tudo. Ele, em todo momento, seu ministério, a sua majestade, ainda tem um ministério poderoso até hoje. Ele tem um poder poderoso para operar milagres hoje. Ele lhes ensinou a transformação. O que ouvimos esta noite é o ensino. Deixa que o ensino traga transformação em tua vida. Sua doutrina trouxe o discipulado. Deixa que a doutrina que aprendeste esta noite te guie para ser um discipulado sério. Suas mensagens, todos os milagres da salvação, salvação real, salvação grande, o milagre da santidade, é a mensagem que ele traz, é trazida com poder. Deixa que o poder da palavra opera em ti poderosamente esta noite. Ele te ama e sua palavra não será desprezada. O ministério poderoso para a salvação, ministério terreno da santificação, o ministério poderoso da cura divina, o ministério poderoso do livramento total, ministério poderoso da transformação da personalidade. Aceitaste a palavra, tu crês na palavra, você abraça a palavra, tens fé, uma fé implícita na palavra, para operar poderosamente em ti, de te preparar para o céu. Lembra-te do que estavam olhando coisas naturais, coisas físicas, e pensaram que conheciam a Jesus, olhavam para o externo, sabiam
conheciam a sua família local, a sua aldeia local, que podiam contar a sua história, podiam exprimir rumores, perderam, não permaneçam assim. A história que eles conheciam era inútil. Corta a descrença entre eles, porque eles foram ao inferno em vez do céu. Desvia-te das coisas que são naturais, físicas, externas. Olha para as coisas segundo o curso espiritual. Deixa que a obra supernatural opere na tua vida. Eu sei que Jesus não somente deixou em ti a palavra, mas te deu a palavra de salvação para que vá e pregue o arrependimento. Tens que ir pregar o arrependimento. Estás arrependimento, tomas como uma tarefa, para que onde quer que vás, irás declarar a palavra do arrependimento para resgatar os que perecem. Não te deixa morrer no pecado. Deus não quer que alguém se perca. Tenha a mente de Cristo e não queiras que alguém se perca. Teus vizinhos, teus amigos, teus relativos, teus colegas de serviço e as pessoas que você encontra na estrada. Prega o arrependimento para resgatar os que perecem. Prega com amor. Prega isso corajosamente. Prega isso. Prega isso sabiamente. Prega isso. Prega isso persuasivamente. Prega isso. Prega isso urgentemente. Prega o arrependimento. Deixa que as pessoas que te ouvem não fiquem com dúvida, excepto que se arrependam, todos de igual modo perecereis. Cura os enfermos. Para fazer isso como a pedra do começo para a salvação de suas almas. Cura os enfermos que estão entre vós. Não pare aí. Primeiro, a alma que seja salvo. Expulsa os demônios. Não pare aí. Converta o pecador. Não fique satisfeito com o ministério parcial. O ministério parcial que não salva nenhuma alma. Pregação parcial que não traz o arrependimento. Oração parcial que não guia a salvação. Livramento parcial que não te livra da mão do Satanás, do controle do Satanás. Prega a eles. Lhes desperte. Lhes converte do pecado. Lhes converte ao Salvador. Lhes adverte do perigo de serem de coração duro e rejeitores. Sempre ouvem, mas rejeitam. Sempre ouvem, mas não se arrependem. Sempre ouvem e não rendem suas vidas ao Senhor. Sempre ouvem e permanecem com o coração endurecido na sua imundícia. Lembra eles
que em sacudir o pó dos pés dos apóstolos é simbólico de Deus transtornar os pecadores para o inferno. E se eles reterem aquela rejeição e permanecerem duros na sua atitude de não arrependidos, sofrerão mais do que Sodoma ou o sofrimento lá no inferno. Mas lembra a eles que a salvação está disponível, o perdão está disponível, a vida eterna está disponível. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação é vossa, ou é nossa. Santificação é nossa também. Daí que não vai sofrer com os sodomitas. Separe-te a ti mesmo da imundícia, da poluição, da corrupção da terra. Em nome de Jesus oramos. Os ouvintes beneficiários dizem: os aprendizes ensináveis dizem: o Senhor vos dará mais força, vos dará mais entendimento, vos dará mais revelação e o poder para ir e alcançar os descrentes lá fora e trazê-los ao reino. O Senhor vos dará em nome de Jesus. Assim que sairdes todo o tempo, pregar a palavra, pecadores vão se arrepender. Os doentes serão curados. Os demônios serão expulsos. E muitos convertidos virão através de ti para o reino de Deus em nome de Jesus. Sairás como crente amanhã. Eu vou amanhã. Onde que você está? Eu amanhã vou. Onde você estás? O Senhor honre a tua consagração. E o Senhor honre a pregação da palavra na tua boca. E o Senhor traga mais os que estão nas trevas, lhes traga mais para Ele através de ti, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esta hora. Te agradecemos porque expuseste a tua mente, a tua verdade e o Evangelho a nós. Pedimos, Senhor, que tudo quanto ouvimos irá produzir fruto em cada vida, em nome de Jesus. Tua revelação será íntegra. Teu ensino será transformadora. A tua doutrina irá livrar a cada um. Oro, Senhor, que esta noite tudo quanto ouvimos torna-se parte da nossa vida, em nome de Jesus. Assim que deste os apóstolos antigos e os crentes anteriores e aqueles discípulos antigos, lhes deste poder e lhes deste o entendimento, lhes deste a autoridade, o mesmo feito para cada um, faça esta noite em nome de Jesus. A força de pregar a palavra, a habilidade de pregar a palavra, a persuasão de convencer os pecadores ao arrependimento, dê a todos os teus filhos em nome de Jesus. A tua autoridade será em nome de Jesus que lhes deste, dê a todo o teu povo. Senhor, ouviremos testemunho do alcance em nome de Jesus. Poder na língua, poder nos teus lábios, poder na tua boca. E o nome de Jesus vai operar poderosamente através da tua boca, em nome de Jesus. Quando você se levantar e falar, Satanás vai se encurvar. Quando você se levantar e pregar, os demônios vão tremer e fugirão.
Quando você se levantar e falar, todo o poder das trevas será destruído em nome de Jesus. Receba poder. Receba autoridade. Receba unção. Receba o Espírito poderoso de Deus em nome de Jesus. Sairás amanhã e farás explosões. Pecadores não vão rejeitar a tua mensagem. Apostatados não vão rejeitar o teu amor. E os doentes serão curados através de ti. A manifestação de poder, a manifestação de autoridade, manifestação de unção que quebra todo o jugo, através da tua vida em nome de Jesus. Assim que serás o libertador, você pessoalmente estás livre. Assim que Deus vai te usar para curar os enfermos, você pessoalmente estás curado em nome de Jesus. Você está a carregar vitória em todos os lugares onde fores. Triunfo em todos os lugares onde vais. O Senhor fará um caminho, fará um muro de fogo à tua volta. Nenhum mal, nenhuma coisa imunda penetrará na tua vida jamais em nome de Jesus. Assim que vais, ser mais que um vencedor. Fale mais que um vencedor. Alcance mais que um vencedor. E faça que o ministério, o ministério poderoso em cada vida possa operar maravilhosamente em nome de Jesus. Eu estou livre, louvado seja o Senhor. Eu estou liberto, louvado seja o Senhor. Eu estou liberto, louvado seja o Senhor. Tenho poder, louvado seja o Senhor. Que o Senhor confirme isso na tua vida. Obrigado, Senhor, porque sei que respondeste. Em nome de Jesus nós oramos.